Nessa segunda parte do nosso curso de certificação florestal, estamos na unidade 3, né? É a segunda parte do tema impactos ambientais, que a gente começou a falar na aula anterior. Bom, vamos falar o que diz o padrão FSC, e mais uma vez eu ressalto que alguns exemplos, quando eu passo aqui, eles têm a ver com os dois sistemas, então não necessariamente eu estou falando de um sistema. Mas quando eu coloco, por exemplo, o que diz o padrão FSC, o que eu estou colocando nesse e nos próximos slides é o que está escrito lá no padrão, tá? Então isso tem que ficar claro, mas os exemplos geralmente valem para os dois sistemas. Então a gente tem o padrão FSC, vocês têm aqui o logotipo do FSC, né? Então impactos ambientais, como que as nossas atividades, as atividades humanas alteram o meio ambiente, né? Lembra das propriedades físicas, químicas, biológicas, né? A definição de impacto ambiental, fundamentalmente atividades humanas. Então, um dos requisitos do padrão FSC é a avaliação dos impactos ambientais e a implementação de medidas adequadas para atuar sobre eles. No caso do FSC, essas observações a seguir constam do princípio sexto, chamado valores e impactos ambientais. Bom, então a organização deve avaliar os valores ambientais dentro e fora da unidade de manejo florestal e verificar se esses valores estão potencialmente afetados por suas atividades. Então a gente tem aqui um local, à esquerda, né, mais impactado, e à direita um ambiente mais saudável. Então o empreendimento florestal tem que avaliar todo esse conjunto de valores, tanto dentro quanto fora, porque muitas das suas atividades, né, as atividades feitas no interior da unidade de manejo florestal, podem provocar as chamadas externalidades. Né? Então, um exemplo, né, imagine que um rio passe dentro da propriedade florestal e pelas atividades exercidas ali, esse rio passe a ficar cheio de detritos e seja poluído pelo empreendimento florestal. Ora, esse rio vai seguir o curso dele e vai atingir mais à frente, por exemplo, uma cidade, e esse rio é que abastece a cidade. Então, o que é feito dentro da unidade de manejo florestal pode impactar o que acontece fora, né? Então, a organização ela tem que cuidar disso. Em caso afirmativo, a organização deve estabelecer medidas de conservação, além de desenvolver métodos de identificação e de monitoramento de possíveis impactos negativos. A gente vai ver que um dos temas que a certificação busca também é um monitoramento e avaliação, que é tipo um feedback, né? E saber o que está acontecendo na sua área de manejo para que providências sejam tomadas. Então, medidas de conservação, métodos de identificação e monitoramento. Então, a gente tem aqui, né, uma área mostrando uma parte florestada e outra parte, né, já derrubada. A organização deve identificar e implementar ações efetivas para prevenir os impactos negativos das atividades de manejo sobre os valores ambientais. Então, imaginem que a organização tenha cortado toda essa área, né? Quais são os impactos ambientais negativos para a região, para o solo, para os animais que viviam aqui, né? Por que ela cortou? Ela tinha autorização? Ela fez um estudo anterior? Então tudo isso tem que ser explicado. Outro aspecto abrangido pelo padrão é a proteção de espécies raras e ameaçadas de extinção, né? Então temos aqui várias, bem como seus habitats na unidade de manejo florestal, por meio de áreas de conservação, proteção, conectividade, dentre outras medidas. Então eu até sublinhei a palavra conectividade, porque a gente vai falar nas próximas aulas sobre os chamados corredores ecológicos, né? Então são fragmentos florestais que vão permitir que os animais circulem de uma área para outra, como se fosse mesmo um corredor, como diz o próprio nome.
Então, esse é um impacto também que é gerado, né? Vocês imaginem que o corte de uma área, né, como que ela influencia e pode destruir os habitats dos animais. Então, todo esse estudo tem que ser feito e provado para certificação as medidas adotadas pela empresa, né? O que ela está fazendo e por que está ocorrendo. Bom, então espero que tenha ficado claro. Agradeço a atenção de vocês. Aqui tem o convite para vocês conhecerem as nossas redes sociais. Pedir que vocês se inscrevam nos nossos 2 canais do YouTube, porque periodicamente a gente está fazendo novos vídeos e agora faremos vários vídeos, né? Futuramente teremos um curso de logística reversa também. Então, à medida que forem surgindo os vídeos, caso vocês estejam inscritos, vocês serão notificados e avisados, né, que tem um vídeo novo. Então agradeço a atenção e até a próxima aula.